Olá, você que acompanha a TVA. Inicia a partir de agora mais um programa Política em Foco, trazendo os principais debates, principais discussões que são feitas aqui no Parlamento Catarinense na Assembleia Legislativa. Comigo hoje, Rodrigo Cardoso, apresentador da TV BV. Rodrigo, prazer mais uma vez partilhar desse espaço com você. Tudo bem, Marcelo? Olá para você, para o Gadotti, para quem acompanha o Política em Foco. Vamos bater aquele papo agradável e bastante produtivo sobre os assuntos que fazem parte da rotina do Parlamento Catarinense e que diz respeito a toda a sociedade. Muito bem. Fábio Gadotti, também do site upiara.net. Satisfação também. Marcelo, Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês. E como eu sempre falo quando eu participo aqui do Política em Foco, é importante que a gente tenha esse espaço para discutir, refletir, enfim, sobre os assuntos discutidos na Assembleia, seja nos projetos de lei, nas audiências públicas ou mesmo em plenário, que são assuntos que fazem parte aí da sociedade e dizem respeito a todo mundo e fazem a diferença, né, no cotidiano do catarinense. Bom, e nosso primeiro assunto de hoje é um assunto que ganhou, na verdade já há muito tempo se fala nesse assunto, mas não da maneira adequada, né? E o Brasil precisa discutir urgentemente os cuidados com as crianças. E ganhou aí um maior espaço com aquele vídeo famoso aí do youtuber Felca, quando falou aí da questão da erotização ou adultização de crianças, e esse assunto também está sendo discutido agora nos estados, inclusive aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Tanto que o deputado Jair Mioto, do União Brasil, participou de um programa, o programa Ordem do Dia da Assembleia, para falar sobre seu projeto de lei que busca combater a erotização infantil nas escolas de Santa Catarina. A proposta surge em meio a um debate cada vez mais presente na sociedade sobre os limites da exposição das crianças a conteúdos considerados inapropriados para sua faixa etária. Segundo o parlamentar, é papel do Estado e da comunidade escolar zelar por um ambiente pedagógico seguro, onde o foco esteja no desenvolvimento integral da criança, sem antecipar fases da vida adulta por meio de materiais ou práticas que possam estimular precocemente questões ligadas à sexualidade. Rodrigo, é um assunto, com certeza, parece até lugar comum dizer que é um assunto polêmico, né? Porque de fato é. Agora, é preciso dizer o seguinte, que é um assunto que envolve várias nuances, né? Questão de liberdade de expressão, e liberdade também para que as crianças possam, daqui a pouco, se apresentar culturalmente numa escola, mas também tem discussões, por exemplo, qual é o limite disso? Por exemplo, uma apresentação de uma escola, uma apresentação artística. Qual é o limite que deve se ter para a criança daqui a pouco não estar fazendo gestos, não estar aí ouvindo música ou replicando situações com esse contexto mais sexual que não tem nada a ver com a sua idade. Bom, Marcelo, esse é um tema extremamente polêmico, extremamente delicado de ser abordado, porque, de fato, você tocou num ponto muito importante, que é o factual, né? Que é essa situação que envolveu ali o youtuber Felca, enfim, que, de fato, é extremamente importante a gente resguardar as crianças de conteúdos, de práticas, de situações que não são adequados à idade que eles possuem, que eles têm. Dito isso, partindo dessa premissa, há uma série de situações a serem trabalhadas, né? E isso me faz levantar alguns pontos em relação ao projeto do deputado Jair Mioto, que como todo projeto é muito saudável que seja apresentado para ser discutido no parlamento, mas é preciso definir de uma forma bastante clara, quais são os critérios. O que é um conteúdo considerado inadequado para crianças? Se o projeto tiver essa definição muito clara e muito precisa, ok. Se for algo mais vago, que deixa aberto para a subjetividade, aí, na minha opinião, nós temos um problema, que é preciso que, quando o projeto tramitar pelas comissões, que esse problema seja dirimido, para que quando chega no plenário, com critérios mais específicos, mais diretos sobre o que é e o que não é um conteúdo inadequado. Pois é, mas aí até antes de passar para o Fábio, eu vou te fazer uma provocação. Mas não fica claro quando um conteúdo ele não é adequado para uma certa faixa etária? Inclusive isso tem até na própria programação de TV, por exemplo. Esse programa é inadequado ou para menores de tantos anos, ou a faixa etária para assistir esse programa é a partir de tantos anos.
Daqui a pouco não é uma coisa muito óbvia quando você, por exemplo, vê uma criança sensualizando através de uma música para adultos verem. E até porque é o seguinte, o Felca, quando fez esse vídeo, o vídeo dele, ele falou assim, olha, esses predadores, esses pedófilos, eles pegam até vídeos infantis de crianças brincando, fazendo exercício, fazendo uma apresentação cultural para poder erotizar, né? Quando uma criança daqui a pouco começa a fazer gestos, danças em que tem a ver com erotização, em que ela replica, por exemplo, gestos ou apresentações de adultos, isso também não é algo muito claro para as pessoas entenderem. Não, peraí, mas isso aqui não é adequado para essas crianças? Olha, eu acho que há questões e questões. A gente tem, você acabou de citar exemplos e que são exemplos muito evidentes, mas a linha muitas vezes é muito tênue e deixa espaço para a subjetividade. A minha preocupação é que a gente está falando de ambiente escolar. Não é? O projeto quer falar de ambientes escolares. Ambientes escolares já têm um regramento por si só. Base Nacional Comum Curricular, projeto político-pedagógico de cada escola, ou seja, já é um ambiente que tem um regramento por si só. Ou seja, quando você deixa espaço, eu insisto, quando você deixa espaço para subjetividade, aí você tem problemas. Quando a lei é vaga, ela permite que o instrumento seja utilizado não com aquele fim nobre e correto que deveria ser feito, mas abre espaço para outros usos, que podem eventualmente até ferir a liberdade de cátedra, que é pregada pela Constituição, que é fixada pela Constituição Federal. Não estou dizendo aqui que um professor vai ter essa ou aquela atitude, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, sem critérios muito claros e muito precisos, você deixa para a subjetividade e ela abre a porta para que o sabor de quem vai avaliar é que determina o que é e o que não é. Essa é a minha preocupação. E na sua opinião, Fábio, você acredita também nessa questão de subjetividade ou você acha que é um critério muito claro e objetivo quando uma criança ela se manifesta de alguma forma, seja numa apresentação escolar, por exemplo, de uma forma em que se vê ali um conteúdo mais erotizado ou mais adulto? Você também compartilha dessa opinião do Rodrigo? Eu compartilho em parte. Eu acho que, assim, de modo geral, as escolas não permitem esse tipo de excesso. Só que o projeto é importante. Eu acho que, assim, a gente, mais do que nunca, é importante discutir, relevante discutir a questão da criança, como é que a gente está protegendo a criança e o adolescente. Então, acho que nesse aspecto a gente tem consenso, né? E onde a gente pode, onde a legislação pode impedir que esses direitos sejam violados, não importa o ambiente que elas estejam, né? E elas ficam muito tempo nas escolas, né? E os pais acabam passando, né, a responsabilidade ali, o cuidado dos seus filhos, das escolas, e querem ter a segurança de que elas estão em ambientes seguros, né? Então, nesse aspecto, eu acho que há consenso e a gente concorda. Talvez o Rodrigo tenha um pouco de receio de que isso acabe inibindo e acabe restringindo um pouco a questão da educação sexual, né? Que é necessária. Que é necessária, que é importante, mas que também tem que ser tratada na sala de aula com responsabilidade. Com bom senso e responsabilidade. Exato. Né? Mas eu acho importante que exista esse regramento. Talvez, e aí eu concordo com o Rodrigo, talvez a gente possa avançar para detalhar mais, enfim, ter mais clareza sobre quais são essas regras, né? Mas eu acho que, e aqui pegando a minha cola aqui, erotização quer combater, né? A medida quer combater a erotização infantil como a exposição prematura de menores a conteúdos, comportamentos ou estímulos sexuais incompatíveis, né? Para crianças e adolescentes. Eu acho que precisa haver esse tipo de limites nos ambientes escolares. Eu só acho que ele precisa ser muito bem... eu concordo plenamente. Eu acho que deve e é necessário, saudável que haja limites. Sim. O meu ponto é em relação ao projeto que vai tramitar pelas comissões, comissão de educação, não é? Vai passar pelas comissões de mérito
E aí é preciso definir os critérios de maneira muito clara. Nesse sentido, a minha questão é não em relação ao projeto não ser importante. Ele é extremamente importante. Mas tem que se tornar claro. Mas que o projeto tenha critérios muito claros, muito precisos, o que é e o que não é. E também, principalmente, quem vai fiscalizar? A quem vai caber a tarefa de fiscalizar o cumprimento deste projeto em caso de aprovação? Vai ficar a cargo de quem? Quais são as punições? Sim. Isso precisa ficar claro, porque, novamente, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de liberdade de cátedra, de formação, de não tolher a atividade do professor em sala de aula, de ele poder trabalhar os conteúdos da maneira correta, sempre tratando de questões legais, né, de tudo dentro da faixa etária de cada um, mas eu gostaria de ver critérios muito claros, muito precisos, e acho que é um desafio encontrar esses critérios de maneira muito clara e muito precisa, para que a lei não dê margem a interpretações diferentes, muito distintas, que podem até tornar a lei sem eficácia. A gente está falando aqui no ambiente escolar, né? Porque o projeto trata de ambiente que já tem o seu próprio regulamento. Mas a gente pode ampliar um pouco a discussão, lembrando uma polêmica recente de uma exposição artística em São Paulo, se não me engano, que em algum momento tinha corpos nus de homens e a exposição era aberta também a crianças e adolescentes. Isso rendeu uma boa discussão. Mas nesse caso havia uma determinação de classificação indicativa, não é? Havia. Não me lembro. Havia classificação indicativa mais 18. Então, se o pai ou a mãe levam, eles acabam assumindo o risco. Mas o que eu quero dizer é que houve quem defendesse que, a participação das crianças. Exato. É um absurdo. Mas aí entra uma questão muito mais de visão particular do que, de fato, uma visão mais técnica de interesse. O quê? Qual é o interesse que importa nessa história? A criança. Sim. O interesse da criança. Aí eu concordo com o Rodrigo plenamente. Precisa haver um regulamento claro para não expô-las. Né, o projeto prevê isso, tá? Clareza nas regras, tá? Define parâmetros objetivos para orientar professores e instituições de ensino sobre conteúdos sensíveis. E aí também me preocupa a preocupação do Rodrigo, também eu acabo compartilhando dela no seguinte aspecto. Ele fala da liberdade de cátedra. E aí, aí há um preconceito e a falta de um entendimento da necessidade da educação sexual nas escolas. Porque não se pode confundir educação sexual, a criança saber como é que é o seu corpo, o que tem, o que acontece. E aí, claro, você vai trabalhar isso de acordo com a faixa etária. Sem dúvida. É óbvio. Mas inclusive, dá uma orientação, Fábio, já te passo a bola, dá uma orientação para as crianças, principalmente para os adolescentes e pré-adolescentes que começam, querendo ou não, a entrar na vida sexual, enfim, começam a ter desejos, enfim. Então, você acaba orientando e dizendo, peraí, você pode esperar chegar a uma certa idade, você pode se prevenir, e principalmente em relação às crianças, que ensina a, por exemplo, identificar quando são vítimas de abuso. Né? Porque muita criança é vítima de abuso e ela não entende que está sendo vítima de abuso. Aconteceu isso nas escolas, aqui há pouco tempo, escolas infantis aqui em Santa Catarina, né, Rodrigo? Então eu queria que você falasse disso também. Com certeza. Todo e qualquer projeto que se pense nessa área, Marcelo e Gadotti, ele tem que pensar no bem-estar da criança. No bem-estar da criança e no ambiente escolar isso se torna ainda mais importante. Mas, claro, é fundamental a gente se despir dos preconceitos, se despir das ideologias que às vezes travam o debate público da maneira como ele deveria acontecer e encarar o tema com a seriedade que ele merece. O tema educação sexual na escola, ele tem que ser encarado da maneira como ele tem que ser feito, de maneira séria, despido de preconceitos e ideologias, pensando no bem-estar das crianças. E aí, nesse caso, eu tenho aqui que trabalhar de maneira muito positiva esse projeto, porque por mais que ele vá ser discutido, aprimorado nas comissões, mesmo em plenário, é importante discutir. Então, só o fato de estar em pauta já é um avanço extremamente importante. E aí, aprimoramento, audiências públicas, tudo isso vai ser feito dentro das comissões de mérito. Fábio, por favor. Complementando, é importante que crianças e adolescentes tenham informações corretas, adequadas, inclusive para que elas possam se escapar, né,
de qualquer predador, enfim, e não ser tão vulneráveis como elas, às vezes, elas acabam ficando em determinados ambientes, né? Aham. Agora, o Rodrigo toca num ponto interessante, né? Quem vai fazer, né? Quem vai coordenar esse controle? Como vai ser feito isso? Porque aí é que eu tenho uma preocupação. Não pode também ser um projeto de governo, porque aí ocorre um problema muito grave. Ele fica à mercê da ideologia de plantão, né? Ele tem que ser um projeto de Estado, ou seja, tem que ser um comitê, ou seja o que for, permanente, para que, e quem sabe até de pessoas concursadas que não sofram pressões políticas, né, ou do governo de plantão, para que elas possam aplicar o seu trabalho e que envolva também atores da sociedade também, por exemplo, claro que vão ser atores da sociedade que vão participar, mas também outros órgãos também que possam contribuir com o debate, né? Sim, avaliar com responsabilidade cada caso quando necessário, né? Quando houver alguma denúncia, alguma crítica. Para não ficar ao sabor do governo de plantão. Exato. Bem isso que você falou, bem isso que o Gadotti falou, para não ficar ao sabor do governo de plantão, seja ele de que espectro ideológico for, né? Porque aí você tem os critérios técnicos e entidades que vão não vão precisar sofrer essas pressões políticas que você acabou de falar e vão poder tomar decisões mais técnicas, mais assertivas, independentemente de quem está sentado na cadeira do governo. Sem sombra de dúvida. E com certeza dá mais segurança aos pais, né? Dá mais segurança aos pais, que sem dúvida. Vão saber que os filhos, no mundo ideal, vão ter uma educação sexual assertiva, responsável, adequada, e também vão estar livres de qualquer tipo de conteúdo inadequado. Já está encerrando o bloco, mas você falou uma coisa que eu tenho que dar um pouquinho mais de sequência no debate. Você falou de mundo ideal, né? E às vezes os pais não, e eu sou pai também, a gente idealiza o mundo ideal, né? Mas nós temos que pensar muitas vezes no mundo real, né? E aí, quando se fala de mundo real, aí você vê, não, é preciso sim que no ambiente escolar onde os nossos filhos são educados, tem que ter sim essa discussão da questão da saúde sexual, né? E é preciso que a ignorância ela seja atropelada pela educação. Por que eu digo isso? Porque há muito discurso baseado no senso comum, dizendo que as crianças tendo aula de educação sexual nas escolas, vai estimular as crianças a ter relação, não é isso. Até porque esse tipo de trabalho ele é feito de acordo com faixa etária, primeiro ponto. Mas segundo ponto, ele é ideal para que a pessoa tenha um desenvolvimento saudável. Não sei se você concorda com isso. Concordo em gênero, número e grau. É isso mesmo. É assim que tem que ser feito. Sem preconceitos, sem ideologias, olhando a questão de forma séria, técnica e aí sim, e pensando no bem-estar da criança, porque isso vai se refletir na vida adulta. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Não, é isso, são coisas diferentes, né? É isso que as pessoas têm que começar a entender, né? A gente tem que combater, a sociedade de modo geral tem que combater a erotização e a adultização, enfim, como queiram, infantil, precoce, mas e separar, né, da educação sexual, que é importante, necessária e fundamental. E é claro que a gente está falando aqui de um debate de escola, porque o projeto fala em erotização nas escolas, mas o apoio da família nessa hora, esse é um alicerce que não dá para abrir mão, né? Porque começa pela família. A escola contribui e muito, e deve contribuir e muito, mas a família é esse alicerce importantíssimo também. Gente, nós vamos ao intervalo, esse é o programa Política em Foco, aqui na TVAL, comigo Rodrigo Cardoso e também Fábio Gadotti. É rapidinho, já voltamos. Estamos de volta com Política em Foco, trazendo para vocês os debates aqui da Assembleia Legislativa. Comigo hoje, Fábio Gadotti, do site upiara.net e também Rodrigo Cardoso, da TV BV. Bom, gente, olha só, entre as propostas que estão tramitando no parlamento, tem uma do deputado Márcio Machado, do Partido Liberal. A iniciativa autoriza a realização de atendimento médicos veterinários em unidades móveis no estado, com foco em consultas, procedimentos ambulatoriais e campanhas de vacinação. O projeto tem como objetivo ampliar o acesso à saúde animal
especialmente para aqueles em situação de vulnerabilidade, como animais de rua, comunitários ou pertencentes a famílias de baixa renda. A proposta prevê que esses serviços possam ser oferecidos de forma gratuita ou a preço acessível, garantindo maior alcance social. Na prática, as unidades móveis funcionariam de maneira semelhante às clínicas veterinárias itinerantes, possibilitando que os municípios e entidades parceiras cheguem a comunidades mais afastadas ou com pouca infraestrutura. Bom, eu acho que é também o que falta talvez nessa proposta é incluir também aqueles protetores que têm 20, 30 animais dentro de casa também, vão recolhendo os animais e vão fazendo o trabalho que o Estado muitas vezes não faz. E quando eu falo Estado, eu falo o Estado como um todo, o país como um todo. O Brasil é um país que tem iniciativas, algumas iniciativas importantes, mas é um país que não é preparado e não se prepara realmente para poder dar uma estrutura adequada e um atendimento adequado aos animais. Lembrando que a lei é muito clara. Quando esses animais não têm tutores, a responsabilidade é do Estado, ou seja, do poder público. Então, Gadotti, começar com você, a importância dessa iniciativa, até mesmo para ajudar essas pessoas que não têm condição de tratar um animal. Às vezes o animal está doente em casa, as pessoas não têm dinheiro para levar no veterinário. Ou seja, é uma forma de fazer com que se ajude a diminuir o sofrimento desses animais, que merecem respeito. É uma também, forma de estimular esse tipo de investimento, empatia, em relação ao animal, e também uma questão de saúde pública. A gente tem que fazer essa reflexão. E eu percebo uma tendência de aumento de investimentos públicos nessa área, apesar de muitas vezes da escassez de recursos. Por exemplo, Florianópolis aprovou, só para citar um exemplo, na capital, aprovou a construção, a implantação de um hospital veterinário público, com recursos municipais, atendimento gratuito. Ainda não há prazo para implantação, enfim, mas é uma resposta a uma demanda importante da sociedade, crescente. A gente percebe isso, É só ver o noticiário que a gente... muitos casos de abandono de animais e também... os protetores também não têm condições de arcar com todo o atendimento, enfim. Eu vejo o projeto interessante e também mais como uma forma de estimular prefeituras, municípios a estabelecerem parcerias com o governo estadual, com o governo federal, porque sozinhos eles não vão conseguir resolver. Exato. Rodrigo. Bom, Marcelo, Gadotti, é fundamental. Posso falar aqui um pequeno testemunho por experiência própria que, de fato, não é barato, manter um animalzinho de estimação, um cãozinho, um gato. Eu e minha esposa temos um cãozinho que é o xodó da casa, Ele é o xodó, praticamente é quem manda lá em casa. Mas ele tem uns probleminhas de saúde e que geram custos mensais e que não são baratos, Não são baratos. Mas você vai... Pois é, imagina se com um já é assim, imagina com 12, que é que você disse que tem, Agora, isso posto, e é por testemunho de experiência própria, ele gera custos. Mas você vai deixar de fazer? Não vai, não deve deixar de fazer. Por quê? Porque o animalzinho não está lá, ele tem só você. Então, é para isso que ele está lá, para te dar amor, carinho, e o que ele pede em troca é cuidado, Isso vale para todos os cães, todos os gatos, todos os animais de estimação. Dito isso, por que eu estou falando tudo isso? Por que eu fiz essa volta inteira? Porque um projeto como esse, concordo plenamente com o Gadotti, é para estimular o poder público a ir atrás de condições para que haja essas iniciativas de maneira pública, com recursos públicos, porque aí as pessoas que não têm condições consigam dar essas condições de saúde para os animaizinhos e o reflexo direto disso é diminuir o abandono. Porque tem muito cidadão aí que às vezes é irresponsável, diga-se de passagem, que o cachorrinho atinge uma certa idade, começou a ter problema, vai lá e abandona. O que é um absurdo, é crime, deveria ser punido exemplarmente, mas que às vezes ele não tem a condição necessária. E aí, se você tem um projeto que possibilita que os municípios tenham essa política, vai ao encontro. Pode acabar levando para um tratamento público e evitando um abandono. Isso é muito importante, é uma das estratégias. E claro, punir quem abandona, que é um absurdo.
Sem sombra de A dúvida. gente teve um É caso crime, recente, abandono é crime, teve um pode caso destacar. recente É crime. do passageiro que abandonou o cachorro no aeroporto Ercílio Luz, aqui internacional. Foi fantástica aquela história, porque eles identificaram nas câmeras e ele foi preso assim que ele desembarcou em Brasília. Exatamente. Né? Então, que bom. Merecidamente. É um sinal, merecidamente, é um sinal que a sociedade está atenta a isso e o poder público tem que acompanhar isso também. Às vezes o poder público é um pouco lento em relação a essa questão. Né? Agora, a gente também é bom ressaltar que existem resistências em relação a isso, a investimento público nessa área. Eu percebo isso, toda vez que eu publico sobre isso, na coluna eu recebo comentários a respeito. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que avançar. É preciso vencer essas resistências. É uma questão cultural e porque não tem sentido. Quem tem resistência é porque realmente não tem uma consciência em que animais são seres vivos também, merecem. E também tem a questão também das zoonoses, da questão de saúde pública. Com certeza. Ou seja, é uma falta de visão. Né, quando a pessoa critica investimento na causa animal. Né? Então, as pessoas precisam entender isso, que é preciso ter um pouco de humanismo desculpa, Marcelo, interromper, apesar de perceber, eu falei isso há pouco, perceber um aumento de investimentos, preocupação do setor público nessa área, mas ainda são muito pequenos. São muito pequenos. São muito pequenos e destruturados. São incipientes também. São incipientes, e mesmo quando existem estruturas voltadas especificamente à causa animal, muitas vezes são desestruturadas, não têm um orçamento adequado, à altura, e não conseguem atender a demanda. Né? Eu acho importante, além da questão da saúde pública, de dotar os municípios e a rede, de uma maneira geral, de mais estrutura para esse atendimento. Eu acho que isso poderia vir acompanhado, aí, claro, extrapolando aqui em relação à Assembleia Legislativa, mas falando em nível nacional, que o Congresso endureça a lei. Né? Acho que principalmente a punição para maus tratos, a punição para abandono, no meu modo de ver, são muito brandas. Exato. São muito brandas. Precisariam ser mais rigorosas, precisaria ter um pouco mais de rigor na punição a quem abandona cães, a quem abandona gatos, a quem abandona animais de estimação. A quem maltrata. Exato, a quem maltrata, o que é um absurdo ainda maior, uma selvageria ainda maior. Mas aqui, em termos de Assembleia Legislativa e pensando nessa questão também como lá da saúde pública e como apoio às famílias, o projeto vem em uma excelente hora. E é importante destacar isso também, né? Tanto maus tratos quanto abandono, ainda a lei é muito branda, as pessoas cometem verdadeiras atrocidades, respondem até para penas que não são penas passíveis de prisão, fica preso por um tempo, mas na condenação não tem, porque no Brasil você não fica preso com condenação menor de 4 anos, ou seja, então precisa endurecer para que essas pessoas aprendam e sirvam de exemplo para outros criminosos que fazem maldade com os animais, para que paguem com todo o rigor da lei. Agora eu tenho só uma preocupação, embora seja louvável a atitude do deputado Márcio Machado, a questão da proposta, se realmente ele pode gerar esse tipo de proposta, tendo em vista que isso vai causar o quê? Custo para o executivo. Né? Então, acho que daqui a pouco se gera uma discussão, daqui a pouco, quem sabe, vira uma indicação dele, né, para poder aí se tornar realmente aplicável. Né, por isso que eu falei na minha primeira fala sobre isso. Eu vejo mais como um estímulo. Né? Um estímulo, um alerta, municípios, quem sabe essa proposta de itinerante não possa ser uma política pública eficiente, adequada, né? Para começar a resolver esse problema, ou pelo menos diminuir, né? Porque o projeto ele precisaria apontar a fonte do recurso, né? De onde é que vem o recurso para fazer o investimento necessário. Que na verdade o parlamento ele não pode gerar nenhum tipo de proposta que gere custo para o executivo, né? Então, no caso, aí passa o quê? Passa pela indicação e aí o executivo manda um projeto, talvez vai ser esse o caminho futuro, mas tem que seguir. A proposta merece sim... o debate é extremamente válido. O debate que o deputado levanta é extremamente importante e a proposta merece virar projeto de lei. Agora, uma preocupação que eu tenho também, né? Daqui a pouco não pode se criar também, daqui a pouco o Estado não pode criar, os municípios não podem criar uma iniciativa que vai ficar para inglês ver, né? Por exemplo, vai ter uma unidade só para uma região inteira. Não vai atender a demanda, não vai resolver a questão, né? Tem que ter aplicabilidade, né? Exato, tem que ter efetividade na proposta e fazer com que realmente haja um número suficiente de viaturas, de profissionais
para que possam atender de fato e que a sociedade... Porque são muitos animais, né, abandonados. Ou situação Mas daí difícil. cada município vai acabar tendo que responder às demandas que aparecem, né? E as cobranças que vão aparecer certamente, né? Mas tem que começar. Exato. E aí vale destacar mais uma vez o impacto social também disso, né? Isso é muito importante. Além de reduzir os custos de manutenção de animais que estão com famílias de baixa renda, sobretudo com protetores também, como eu disse, tem protetor com quase 100 animais fazendo o trabalho que o poder público muitas vezes não faz, também vai fazer com que, enfim, diminua o sofrimento desses animais e também, daqui a pouco, também evite a questão das zoonoses também, que deve ser uma preocupação também, né? Sim, Animal nas ruas. Tem as campanhas de castração que são importantes. Campanhas de castração extremamente importantes. Você citou esse assunto importante dos protetores, né? Recentemente em Biguaçu, Grande Florianópolis, um protetor que acolheu quase 80 animais abandonados de rua, ele morreu. E como ficou a situação desses cães e gatos? Como ficou a situação desses animais? Aí a prefeitura teve que intervir, fazer uma operação de limpeza de emergência, retirar os filhotes, todo um trabalho que, se houvesse uma política dessa como o projeto pensa, poderia ter sido minimizado essa situação. Aí a gente vê a importância da proposta, né? Do debate da proposta, pelo menos. E aí entra, nesse caso específico que você citou, a campanha de adoção responsável, né? Para que esses animais sejam adotados, né? De maneira responsável, né? Pois é. E olha só, gente, rapidinho aqui, umas duas propostas voltadas agora à área da saúde. A Assembleia Legislativa aprovou duas medidas importantes aí, voltadas para a saúde e o bem-estar da população. A primeira delas é o projeto de lei de autoria do deputado Neudi Sareta, do PT, que institui a obrigatoriedade do chamado teste do Céuzinho em todos os recém-nascidos do estado. O que acontece? O exame tem como finalidade identificar precocemente a fissura palatina, que é uma malformação congênita que pode comprometer a alimentação, a fala e a audição da criança. A realização deve ocorrer nas primeiras 48 horas de vida, garantindo que famílias e equipes médicas sejam informadas de imediato em caso de diagnóstico, permitindo o encaminhamento rápido para o tratamento. De fato, muitas famílias passavam por esse problema, depois tinham que correr atrás para fazer tratamento, cirurgia, e muitas crianças enfrentando esse problema que poderia, se identificado logo no início, poderia já ter tido já um tratamento antecipado, né, a essa questão. Sim, importante esse diagnóstico precoce, né, porque pode comprometer a fala, a alimentação, enfim, diminui muito a qualidade de vida da criança. Né? Exato, exato. É importante o papel do Estado nesse sentido. A gente fala muito, né, de diagnóstico precoce, a expressão é bem essa, né, Gadotti e Marcelo. Tantas e tantas e tantas doenças, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. No caso específico aqui, também faz toda a diferença. Portanto, todo projeto que vem para que isso seja detectado o mais rápido possível é muito bem-vindo. Que daí já entra no protocolo ali, né, da unidade hospitalar, logo que a criança nasce, enfim, né, e os pais ficam seguros. Sem sombra de dúvida. E também a outra proposta é do deputado Padre Pedro Baltzeira, do Partido dos Trabalhadores, que determina aos hospitais que passem a fornecer boletins médicos diários. A medida busca reforçar a transparência e melhorar a comunicação entre as instituições de saúde e os familiares dos pacientes, reduzindo a angústia diante da falta de informação. De fato, em ambiente público, claro que tem muitos médicos que conseguem conversar com a família, mas nem sempre é possível. Então, a partir do momento que o boletim é gerado, a família fica informada, né, e consegue acompanhar a situação dos pacientes. Eu acho que é uma questão importante, né, humaniza mais ainda o atendimento, né, Rodrigo? É verdade, é verdade. O projeto ele praticamente é autoexplicativo, né? Ou seja, na sua premissa já está contido a importância dele. Quanto mais essa relação médico-paciente for transparente e os boletins vão nessa direção, melhor para o médico e melhor para o paciente, para a família do paciente. Fortalece também o entendimento da família, ela tranquiliza também, né, Fábio? Sim, cria uma regra e a família não fica à mercê da prática de cada hospital ou de cada médico, né? Cria uma regra e fica claro para todo mundo, essa relação fica muito melhor. Exato, é a chamada, repito, humanização da saúde. Gente, eu quero agradecer aí, né? Sempre um prazer, né, compartilhar desse espaço com vocês. Fábio Gadotti, do portal piara.net, colunista, sempre trazendo aí as informações da Grande Florianópolis e do estado todo de Santa Catarina. Grande abraço para você. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Até a próxima. Também Rodrigo Cardoso, apresentador da TV BV. Prazer enorme também
participar desse espaço com você. Prazer foi meu, Marcelo Gadotti, obrigado para você que acompanhou o programa com a gente. E assim vamos ficando por aqui, como sempre, agradecendo a sua audiência e, claro, temos sempre encontro marcado, seja comigo ou outros colegas que apresentam esse programa também, sempre trazendo as principais pautas do Parlamento Catarinense. Eu também encontro vocês no S Sem Pauta, trazendo as informações da política de Santa Catarina. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.